E se você estivesse no deserto, não por escolha, mas por abandono? E se tudo o que restasse fosse o silêncio, o calor escaldante, e a sensação de que ninguém mais vê quem você é ou o que está sentindo? Há histórias na Bíblia que atravessam o tempo não apenas porque são sagradas, mas porque são profundamente humanas. E uma delas, talvez uma das mais negligenciadas, é a de uma mulher invisível, estrangeira, escravizada, mas vista por Deus. Uma mulher que foi descartada quando já tinha dado tudo de si. Uma mulher que fugiu, grávida, rejeitada, sem perspectiva, mas que, no meio do nada, foi encontrada por aquele que nunca se esquece de ninguém, neste canal, onde mergulhamos fundo na vida de cada mulher na Bíblia. Nosso objetivo não é apenas contar histórias antigas. É revelar os códigos espirituais que ainda falam com cada mulher hoje. E Agar, ela carrega uma dessas chaves. Porque talvez você esteja se sentindo exatamente como ela, como quem serve, mas não é lembrada. Como quem se doa, mas é descartada. Como quem obedece, mas não tem voz. E no meio disso tudo, surge a pergunta que queima no peito: será que Deus me vê? Agar é a lembrança viva de que o olhar de Deus alcança até mesmo quem os outros preferem ignorar. E o mais impressionante, não é apenas o fato de Deus tê-la visto, mas como ele a encontrou. Não foi no templo, não foi em oração, não foi buscando por ele. Foi no momento em que ela mais queria fugir de tudo. Foi no deserto, no fundo do poço emocional e existencial, que o céu se inclinou até ela. Isso muda tudo. Porque talvez você também ache que precisa estar forte, estar bem, estar espiritual, para ser ouvida por Deus. Mas a história de Agar prova o contrário. Prova que mesmo no exato instante em que você acha que ninguém está prestando atenção, o céu inteiro pode estar se movendo em sua direção. Neste vídeo, nós vamos seguir os passos de Agar. Da dor ao encontro, da rejeição à revelação, da fuga à promessa. Você vai perceber que Deus não só vê, como ele fala com propósito, com destino, com direção. Cada detalhe da história de Agar carrega algo poderoso para quem já se sentiu esquecida, usada, invisível ou sem saída. Talvez, enquanto você ouve, vá se dar conta de que essa história não é só sobre ela, pode ser sobre você também. Porque quando Deus encontra quem ninguém vê, ele não só restaura. Ele transforma o deserto em lugar de destino. E é aí que tudo começa, se essa história já começou a tocar em algo aí dentro. Se, de alguma forma, você já se sentiu como Agar, sozinha, esquecida, fugindo de dores que ninguém entende, então esse vídeo é para você. E se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ainda acredita que Deus pode te encontrar, mesmo no meio do deserto. Então, eu quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Clica no botão de curtir, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também estão se sentindo invisíveis. Talvez o seu like seja o que vai fazer esse vídeo aparecer justo para alguém que hoje está chorando sozinha, e mais, comenta aqui embaixo, com toda a liberdade, se você já viveu esse sentimento de abandono, de rejeição, de estar no limite. O espaço dos comentários aqui é seguro, é sagrado, é lugar de troca, de oração, de consolo, e se esse tipo de conteúdo fala com você, se você quer caminhar com a gente por cada história esquecida, cada mulher da Bíblia que carrega uma revelação escondida, se inscreve no canal. Aqui a gente mergulha fundo, com reverência e profundidade, em temas que curam, despertam e transformam. Porque cada visualização aqui é mais do que número, é uma alma sendo tocada pela palavra viva. E pode ser a sua, a primeira vez que Agar é mencionada nas Escrituras, ela não aparece com nome próprio, mas como uma designação, a serva egípcia de Sarai. É assim que Gênesis 16 começa a nos apresentar essa mulher que, mais tarde, seria encontrada por Deus no deserto. Mas, antes disso, Agar é descrita a partir da sua função, da sua condição social e da sua origem estrangeira. Ela é, desde o princípio, uma mulher marcada por rótulos e silenciamentos. Não por sua voz ou história, e essa introdução já diz muito. Porque quantas vezes nós também já nos sentimos assim, reduzidas a um papel, a um cargo, a um lugar imposto. Não por quem somos de verdade, mas pelo que os outros esperam ou permitem que sejamos. Há muitas servas egípcias andando por aí, mulheres com identidade sufocada, com sentimentos que ninguém pergunta, com dores que ninguém percebe. Mulheres que são vistas, mas não enxergadas. Reconhecidas por função, mas ignoradas como pessoa. Agar era uma dessas. Estrangeira, mulher, serva. 3 marcas que, no mundo antigo, a colocavam na base da pirâmide. Sem direito à escolha. Sem escuta. Sem proteção. O que acontece com ela não começa por erro seu, mas por uma decisão de outros. Sarai, que, desesperada com sua própria esterilidade, resolve ajudar a promessa de Deus oferecendo Agar a Abrão como mulher. E assim, do dia para a noite,
ela é arrancada do seu lugar e inserida num contexto de desejo alheio, sem que sua vontade seja levada em conta. E quando a Bíblia diz que Abrão possuiu Agar e ela concebeu, o texto é seco, direto, quase clínico. Porque esse tipo de violência estrutural costuma acontecer assim mesmo, sem alarde, sem escândalo, dentro da legalidade. A alma de Agar já estava sendo esmagada muito antes do deserto. Já havia um deserto dentro dela. Um silêncio gritante de quem vive sem escolha. Ela não era esposa, mas também não era mais serva comum. Ela estava no entre-lugar confuso, onde até a alegria de uma gestação foi contaminada pelo trauma, e talvez, sem perceber, algumas mulheres que nos assistem estejam vivendo exatamente isso, um entre-lugar. Situações em que você se vê usada, manipulada ou empurrada para papéis que não pediu. Onde tudo parece certo para os outros, mas dentro de você, algo grita: isso não é justo, isso não é amor, isso não é cuidado. É aqui que Agar se torna símbolo de tantas outras mulheres na Bíblia, e na vida real, que sofrem caladas em nome da conveniência alheia. Mulheres empurradas para histórias que não foram escritas com afeto, mas com poder, com domínio. Descaso, o texto bíblico diz que, ao perceber que estava grávida, Agar passou a olhar com desprezo sua senhora. Muita gente interpreta esse trecho com julgamento, como se Agar tivesse errado. Mas se olharmos com mais empatia, talvez o que ela sentiu foi só um respiro de dignidade. Pela primeira vez, ela carrega algo valioso. Algo seu. Um filho. Uma vida. E talvez, pela primeira vez, ela tenha sentido que tinha algo a oferecer, algo que ninguém poderia tirar. Mas até isso foi mal interpretado. Sarai a acusa de insolência. E Abrão, que deveria protegê-la, diz apenas: ela é tua serva. Faze dela como bem te parecer. Essa frase é um soco. Ela é o retrato de quando os que têm poder se omitem diante da injustiça. Agar, grávida, vulnerável, acaba sendo afligida por Sarai ao ponto de fugir. É aí que o deserto entra em cena, não como cenário poético, mas como única saída. E essa fuga é mais que geográfica, é existencial. Agar está fugindo de tudo que representa violência, injustiça, opressão. Ela não está fugindo de Deus, mas das pessoas que diziam crer nele. E isso dói. Quantas mulheres, hoje, fazem o mesmo? Saem da igreja, se afastam da fé, silenciam sua voz, não porque deixaram de acreditar, mas porque foram feridas dentro de ambientes onde esperavam acolhimento. O deserto se torna, ironicamente, o lugar mais seguro. Um lugar de dor, sim, mas também de autenticidade. Porque, pelo menos ali, ninguém está exigindo que ela finja estar bem, e é no meio desse cenário árido, silencioso e solitário que a história começa a virar. Mas ainda não agora. Primeiro, é preciso reconhecer a profundidade desse vazio. Agar está sozinha, sim, mas não porque fez algo errado. Ela está sozinha porque disseram a ela que não havia outro lugar para estar. E é nesse tipo de deserto que Deus costuma agir, quando não há mais ninguém por perto. Quando o caminho de volta já não é possível. Quando a gente já não sabe nem quem é. Agar, grávida, machucada, fugindo, encontra a única coisa que ainda lhe resta: o chão. O chão do deserto. O chão da dor. Mas também o chão da redenção. E é ali, nesse lugar onde ela acreditava que ninguém havia, que algo absolutamente extraordinário acontece. É no auge do silêncio, quando tudo parece ter se esgotado, que a narrativa muda. E ela muda de forma completamente inesperada. Porque o que vem a seguir não é consolo humano, nem justiça social. O que acontece é algo que escapa à lógica do mundo natural. O anjo do Senhor aparece a Agar no deserto. Essa é a primeira vez nas Escrituras que alguém recebe uma visita direta do anjo do Senhor. E não é um profeta, não é um rei, não é alguém em posição de destaque. É uma serva fugitiva, uma mulher estrangeira, uma grávida rejeitada. Aparentemente, ninguém, mas é justamente a esse tipo de ninguém que o céu se inclina. E isso muda tudo. Agar não procurou a Deus. Ela não estava orando, nem fazendo um sacrifício, nem buscando uma resposta. Ela estava apenas fugindo, tentando sobreviver. Mas mesmo assim, Deus a encontra. E talvez essa seja uma das verdades mais poderosas do nosso relacionamento com Ele. Deus não espera que você esteja forte, nem que você entenda tudo, nem que saiba pedir. Deus vê. E Ele vai até onde você está. O texto diz que o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no caminho de Sur. Essa geografia não é irrelevante. Sur era uma rota que levava de volta ao Egito. Ou seja, Agar estava tentando retornar ao seu passado, para o lugar de onde tinha vindo. Porque às vezes, quando o presente é insuportável e o futuro parece incerto, tudo que a gente quer é voltar para algum ponto onde ainda sabíamos quem éramos, mas é ali, exatamente naquele ponto de transição, entre o que ela foi e o que está prestes a ser, que Deus aparece.
E ele não aparece como quem acusa, nem como quem exige. Ele aparece com uma pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Essa pergunta tem uma beleza profunda. Deus sabe quem ela é. Ele a chama pelo nome. Ele sabe de onde ela vem. E mesmo assim, ele pergunta. Porque Deus não está interessado apenas em nos informar sobre o que ele já sabe. Ele quer que nós mesmas reconheçamos nosso percurso, que digamos com os nossos próprios lábios onde dói, por onde andamos, o que estamos sentindo, de onde vens e para onde vais. Quantas vezes essa pergunta também já ecoou na nossa alma? Quando estamos no meio do caos. Quando tudo parece desorganizado por dentro. Quando a vida nos arranca de lugares e pessoas e sentimentos, e a gente já não sabe se está fugindo ou sendo levada pela maré. De onde você vem? Para onde você vai? Essa pergunta de Deus é convite à consciência. É a tentativa divina de nos reconectar com nossa história, e Agar responde apenas a primeira parte: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Ela diz de onde vem, mas não responde para onde vai. Porque, no fundo, ela não sabe. E essa sinceridade não afasta Deus, pelo contrário. É nessa vulnerabilidade que Deus entrega a ela algo que nenhum humano havia lhe dado até então: uma promessa. Volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos, diz o anjo. Uma instrução que, à primeira vista, parece cruel. Voltar para quem a feriu? Se submeter novamente ao ambiente que a rejeitou? Mas aqui está o detalhe: Deus não está enviando Agar de volta à escravidão. Ele está enviando Agar de volta com uma promessa. Ele a está devolvendo àquele lugar como mulher vista, nomeada e carregando dentro de si algo eterno. Porque, logo em seguida, o anjo declara: multiplicarei sobremodo a tua descendência, que não será contada por numerosa. Isso é profundamente revolucionário. Pela primeira vez, uma mulher recebe diretamente de Deus uma promessa de descendência. Algo que até então era reservado a patriarcas. A Abraão, a Isaac. Mas agora, é dito a Agar. E isso quebra qualquer expectativa humana. Deus está dizendo: você será mãe de uma grande multidão. Uma mulher estrangeira, solitária, uma fugitiva do deserto. Ela carrega dentro de si uma promessa do céu. Porque Deus não mede pessoas por status, mas por história. E a história de Agar, aos olhos dele, é digna de ser transformada, mas o mais belo ainda está por vir. Depois de ouvir a promessa, Agar faz algo inédito: ela dá um nome a Deus. Ela diz: Tu és El Roi, que significa Deus que me vê. Essa é a única vez na Bíblia em que um ser humano dá um nome a Deus, e é uma mulher quem o faz, sim. Foi uma mulher invisível quem nos revelou uma das faces mais íntimas de Deus, o Deus que vê. Não apenas com os olhos, mas com o coração. O Deus que enxerga o que ninguém mais percebe. Que presta atenção aos detalhes que o mundo ignora. Que encontra quem todos abandonaram. E dá nome, dá voz, dá promessa. Agar está num lugar onde ninguém a encontraria. Mas Deus a encontra. E a vê. E a nomeia. E isso muda tudo dentro dela. Quantas de nós estamos hoje exatamente nesse ponto? Vivendo em silêncio, tentando sobreviver a um sistema que não nos escuta. Sem saber para onde ir. Com medo de voltar, sem coragem de seguir. Mas nesse ponto do caminho, o céu se inclina. Deus não espera que você seja perfeita. Ele não exige que você tenha fé de gigante. Ele só pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? E então, quando você responde, mesmo que sem saber direito, ele te revela uma nova identidade. Um novo olhar. Uma nova história. É por isso que o lugar onde Agar teve esse encontro recebeu um nome. E esse poço se torna um marco. Um lugar de memória. Um lugar onde o céu tocou a terra e uma mulher finalmente soube que era vista. Talvez, hoje, esse vídeo seja o seu poço. O seu lugar de encontro. Seu momento de perceber que Deus não te esqueceu. Que Ele sabe onde você está. Que ainda há promessa sobre a sua vida, mesmo que ninguém mais tenha dito isso para você. Depois do encontro no deserto, Agar não volta para casa como a mesma mulher. Ela volta com uma promessa, sim. Mas, acima de tudo, volta com um olhar novo sobre si mesma. Porque, quando alguém é visto por Deus, isso muda a forma como ela enxerga tudo ao redor, inclusive sua própria história. Ela havia partido como uma fugitiva, sem destino, acreditando que era apenas mais uma entre tantas servas descartáveis. Agora, volta como alguém carregando vida. E mais do que isso, carregando destino. É importante lembrar que Agar volta grávida. E gravidez, na Bíblia, é mais do que uma condição física. É símbolo de potencial, de esperar, de transformação. Agar retorna ao lugar onde havia sido rejeitada, mas ela não retorna vazia, ela volta cheia. E não apenas cheia de um filho, mas cheia de significado. De um novo senso de propósito. De uma promessa que não partiu dela, mas do próprio Deus. E isso muda até mesmo a relação com a dor.
Porque quando a gente entende que existe um propósito maior no que estamos vivendo, a dor deixa de ser apenas dor. Ela se torna processo, caminho, lapidação. Agar não retorna porque aceitou a humilhação como destino. Ela retorna porque agora entende que sua história está conectada a algo maior do que a rejeição que sofreu. Ela não é mais definida por Sarai, nem pelo desprezo, nem pela fuga. Ela é definida pela visão de Deus, por aquilo que o céu disse a seu respeito. E aqui está uma verdade profunda sobre a mulher na Bíblia: quando Deus entra em cena, Ele não apenas vê, Ele redefine. Quantas vezes você já voltou a um lugar que te feriu? Quantas vezes precisou retornar a contextos difíceis, não por fraqueza, mas porque agora você carrega algo que te transforma por dentro? Não é fácil. É contraintuitivo. Mas às vezes, Deus nos chama de volta, não para reviver a dor, mas para redimir aquele espaço com a promessa que agora habita em nós, e foi isso que Agar fez. Ela voltou. E, no tempo certo, ela deu à luz um menino. E chamou seu filho de Ismael, que significa Deus ouve. O nome não foi uma escolha aleatória. Foi a resposta viva da promessa que recebeu no deserto. Ismael é a evidência de que Deus não apenas vê, mas também ouve. Que Ele responde. Que Ele age. Que Ele está atento, mesmo quando tudo parece em silêncio. E você já percebeu como os nomes nas Escrituras carregam destino? O nome Ismael se torna a lembrança constante de que Agar não estava sozinha naquela jornada. Cada vez que ela chamava seu filho, ela estava dizendo: Deus me ouviu. Deus esteve aqui. Deus se importou. Talvez você também esteja carregando promessas em forma de silêncio. Coisas que ainda não se cumpriram. Respostas que ainda não chegaram. Mas a história de Agar nos lembra que o tempo do deserto não é tempo perdido, é tempo de revelação. É onde Deus nos vê, onde Ele nos ouve, onde Ele planta algo dentro de nós que vai florescer lá na frente. Só que o desfecho da história de Agar não termina ali. Porque, mesmo depois do nascimento de Ismael, ainda viria outra estação, mais dura, mais imprevisível, mais solitária. Mais uma vez, Agar seria colocada para fora. Só que, dessa vez, não era apenas uma fuga. Era uma expulsão definitiva. Agora, ela não estava apenas saindo de casa, estava sendo arrancada com seu filho nos braços. O tempo passou. Isaac nasceu, o filho prometido de Sara. E com ele, veio o desconforto, a rivalidade, o medo de perder espaço. Sara, agora, exige que Abraão mande Agar e Ismael embora de vez. E o que antes havia sido uma fuga solitária, agora se torna uma separação irreversível. Agar é despedida com pão e um odre de água e nada mais. Nenhuma provisão, nenhuma garantia, nenhum destino. E então a cena se repete: deserto, solidão, caminho sem volta. Mas dessa vez, não é só ela. Há um menino com ela. Um menino que representa tudo o que ela viveu, tudo o que acreditou, tudo o que Deus prometeu. E mesmo assim, ela está prestes a desabar. O texto diz que, em determinado momento, a água do odre acabou. E Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, dizendo: Não quero ver o menino morrer. E ela chorou. Você consegue sentir a dor disso? Ela não é mais uma mulher em fuga. Agora, é uma mãe que está assistindo ao possível fim do seu filho. E esse momento revela a profundidade do desespero humano, aquele ponto em que não há mais o que fazer, nem o que tentar. Onde o último recurso se esgota, e tudo o que resta é chorar. Mas é justamente nesse momento, de novo, que Deus age. O texto bíblico nos surpreende ao dizer: E ouviu Deus a voz do menino. Não foi o choro de Agar que moveu o céu. Foi a voz do menino. A promessa que ela carregava. O futuro que Deus havia declarado sobre ela. E talvez isso te emocione tanto quanto me emociona. Deus não se esquece daquilo que Ele mesmo prometeu. Mesmo quando nós estamos no limite. Mesmo quando achamos que já acabou. Mesmo quando nos afastamos, sem forças para olhar, Deus continua ouvindo. Então o anjo do Senhor aparece novamente. E diz: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E em seguida, o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. O poço já estava lá. O recurso já existia. Mas ela não conseguia ver. Porque, às vezes, o desespero cega. O medo nos rouba a visão. E é por isso que o milagre, muitas vezes, começa com um gesto simples. Deus abre nossos olhos. Talvez o que você precisa hoje não é que Deus crie algo novo, mas que Ele te mostre o que já está ao seu alcance. Talvez o poço já esteja aí, mas o choro encobriu sua percepção. E Deus, que te vê, que te ouve, também pode te mostrar. Ele ainda revela caminhos em meio ao deserto. Agar então se levanta, enche o odre, dá de beber ao menino e segue adiante. Porque agora, mais uma vez, ela não está apenas sobrevivendo. Ela está sendo sustentada por um Deus que cumpre o que promete, e Ismael cresce. Vive no deserto.
torna-se arqueiro. E constrói uma história que se estende por gerações. Porque a promessa de Deus não foi apagada pelo abandono. Ela foi regada pelas lágrimas, protegida pelo céu, e continuou viva, mesmo no deserto. É curioso pensar que Agar, uma mulher aparentemente secundária na grande narrativa bíblica, seja, na verdade, uma das personagens mais profundamente vistas por Deus. E talvez isso nos diga algo essencial sobre o coração do Pai. Porque Deus não vê como o homem vê. Onde o mundo vê uma estrangeira, Deus vê uma portadora de promessa. Onde os olhos humanos enxergam alguém deslocada, Ele enxerga um destino traçado com cuidado eterno, e esse é um ponto que precisamos trazer à tona. Agar não era israelita. Ela não fazia parte do povo da aliança. Ela não tinha os privilégios espirituais, sociais ou familiares que tantos outros personagens bíblicos tinham. Ainda assim, foi a primeira mulher na Bíblia a receber uma aparição direta do anjo do Senhor. E mais, foi a primeira pessoa a dar um nome a Deus nas Escrituras. Isso tem um peso imenso. É como se, naquela solidão do deserto, Deus estivesse declarando ao mundo inteiro que Ele não se prende a categorias humanas. Que Ele se move em direção aos marginalizados. Que Ele visita quem foi deixado de lado. Que Ele tem aliança com os invisíveis. Esse traço do caráter divino se revela em muitas outras histórias da mulher na Bíblia. E Deus não esperou que ela se encaixasse. Ele a encontrou onde ela estava. Com a identidade que tinha. Com o nome que o mundo havia lhe dado, isso muda a forma como enxergamos a presença de Deus. Ele não está reservado apenas aos que já pertencem. Ele vai ao encontro de quem ninguém espera. E talvez, se você está aqui ouvindo isso, sentindo-se fora de lugar, em uma fé que ainda parece incompleta ou numa jornada que você não entende, essa seja a sua hora de perceber, Deus também te vê aí. E mais, Ele te encontra com propósito. O nome do lugar onde Agar teve seu primeiro encontro com Deus ficou registrado como Bir Lahai-roi, que significa, poço daquele que vive e me vê. Essa geografia é profética. Porque algumas experiências com Deus não marcam apenas o momento, marcam o solo. Mudam a forma como pesamos onde antes só havia dor. E talvez Deus esteja te levando, agora mesmo, para o seu próprio Bir Lahai-roi. Um lugar onde Ele vai se revelar como aquele que te vê, mesmo quando ninguém mais consegue enxergar quem você é de verdade. E é isso que torna Agar tão relevante para nós hoje. Ela é símbolo de todas as que caminham sem saber se serão lembradas. De todas as mulheres que servem, que se doam, que carregam o peso da história dos outros, mas não têm voz nas próprias páginas da vida. De todas que, por vezes, são descartadas quando deixam de ser convenientes. De todas que enfrentam o silêncio, o abandono, o peso de cuidar sozinhas, e é justamente por isso que Deus a visitou. Porque sua dor era real. Porque sua solidão gritava. Porque seu coração estava prestes a quebrar, e o céu se move quando isso acontece. Agar nos lembra que, na Bíblia, o favor de Deus não está reservado às protagonistas perfeitas. Ele alcança também as que tropeçam. As que se envolvem em histórias complicadas. As que não tinham escolha, mas acabaram marcadas por decisões alheias. É por isso que sua história continua sendo tão poderosa. A narrativa de Agar quebra os padrões da religião fria e nos mostra um Deus quente, presente, compassivo. Um Deus que não exige currículo, linhagem ou pedigree espiritual. Um Deus que vê, que ouve e que fala com quem ninguém quer ouvir, e sabe o que mais impressiona? Mesmo depois de tudo, da fuga, da promessa, do nascimento de Ismael, da expulsão e do choro no deserto, Deus não corta laços com Agar. Pelo contrário, Ele permanece com ela. Gênesis 21 verso 20 nos diz: Deus estava com um menino, que cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Essa é uma declaração forte. Porque se Deus estava com o menino, Deus estava com ela. E isso nos lembra que o cuidado de Deus não se encerra no momento do milagre. Ele segue conosco. Ele acompanha o crescimento daquilo que Ele mesmo começou. Ele não apenas planta, Ele rega, sustenta, faz crescer. E aqui há uma chave espiritual muito importante. O cuidado de Deus com você não terminou quando você saiu do lugar da dor. O milagre não foi o ponto final, foi o ponto de partida. A promessa que Deus colocou na sua vida, o que Ele gerou em seu ventre, em sua alma, em sua história, tudo isso tem um futuro. Um processo. Um propósito que vai além daquele momento de crise. E se por acaso você está em uma nova estação agora, em que parece que Deus está em silêncio novamente, em que não há mais anjos nem visões, isso não significa que Ele te abandonou. Significa apenas que Ele confia em você para seguir com aquilo que Ele já te deu. Foi o que aconteceu com Agar. Ela não teve mais encontros com o anjo do Senhor registrados na Bíblia. Mas a promessa foi cumprida. A água apareceu. O menino cresceu. E Deus estava com ele. Esse estar com é o que muda tudo, porque nem sempre o céu se abre de forma dramática.
Nem sempre Deus vai te falar de novo tudo o que ele já falou, mas ele continua presente, ainda que silenciosamente, ainda que sem espetáculo, ainda que no meio da rotina árida do deserto. E isso, no fim das contas, é o maior milagre de todos. É saber que mesmo quando ninguém nos vê, ele vê, mesmo quando ninguém mais escuta, ele ouve, mesmo quando tudo parece seco, ele revela o poço. Agar representa cada mulher que já se sentiu fora da narrativa principal, mas que foi, na verdade, visitada por Deus em uma das cenas mais íntimas das Escrituras. E o que isso nos ensina sobre a mulher na Bíblia? Que nenhuma história está esquecida, que nenhum deserto é em vão, que nenhuma lágrima cai sem ecoar no céu. Se você pensar bem, o que Agar viveu no deserto é o retrato do que tantas de nós enfrentamos em silêncio: injustiça que não tem quem ouça, decisões impostas por outros, lutas travadas sozinhas, e uma sensação estranha de estar longe demais para ser lembrada por Deus. Só que o que mais me toca nessa história é justamente o que ele faz com esse silêncio. Porque ele não apenas encontra Agar, ele dialoga com ela. Ele a ouve. Ele a chama pelo nome. Ele devolve identidade. Onde o mundo havia deixado apenas uma função, é isso que nos mostra que, para Deus, Agar não era só uma serva. Ela era uma filha em sofrimento. E você já reparou como isso muda tudo? Porque quando somos vistas apenas como a função que exercemos, mãe, esposa, profissional, cuidadora, esquecem que há uma alma pulsando dentro da rotina. Esquecem que há alguém ali que também precisa ser cuidada. Mas Deus não esquece. Ele atravessa os desertos que ninguém vê para encontrar exatamente essa parte da nossa história que foi apagada por outras vozes, quando o anjo do Senhor aparece. A primeira coisa que ele diz não é um milagre imediato. É uma pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Esse detalhe é profundo, porque o Deus que tudo sabe escolhe perguntar. Ele convida Agar a falar, a se ouvir, a relembrar sua origem e olhar para sua rota. É como se ele dissesse: eu sei de tudo, mas quero te ouvir. Sua história importa. Sua versão tem valor. Isso é revolucionário. Num tempo em que mulheres não eram ouvidas, Agar é ouvida pelo próprio céu. E o que parecia ser só um momento de sobrevivência vira um marco espiritual. Porque há perguntas que Deus nos faz não para saber, mas para nos lembrar de que, mesmo feridas, nós ainda temos uma trajetória. Ainda há um para onde. Ainda há um futuro após o abandono. Ainda há uma rota que não depende da dor para existir, mas repare que, nesse ponto da história, Agar ainda está grávida. Ela não tem estrutura. Ela não tem uma casa. Ela não tem companhia. E mesmo assim, Deus não diz que ela vai ser poupada de tudo. Ele a envia de volta. Isso pode parecer duro, mas há algo muito profundo por trás. Deus não está empurrando Agar de volta ao sofrimento. Ele está devolvendo a ela o protagonismo de sua caminhada. Está dizendo: você não é uma fugitiva. Você é portadora de uma promessa. E a sua história não vai acabar nessa fuga. Há situações em que a fuga parece a única opção. Mas Deus nos mostra que existe uma diferença entre fugir por medo e retornar com propósito. A volta de Agar à casa de Sarai não foi um retrocesso. Foi uma retomada. Ela volta não como escrava fugida, mas como mulher marcada por Deus. Como alguém que carrega, no ventre e no espírito, uma promessa viva. E quando Deus fala com Agar, ele não menciona apenas o presente, ele descreve o que virá. Ele diz que o filho dela será como um jumento selvagem. Uma figura difícil, sim, mas também cheia de potência. Deus está dizendo que da dor de Agar surgirá alguém que viverá em liberdade. Essa parte da promessa é simbólica. Porque Ismael, o filho de Agar, representa aquilo que nasce da nossa dor, mas que não precisa ser prisioneiro dela. É a semente da nossa história que, mesmo marcada por lutas, ainda pode crescer com força. Ainda pode correr solto. Ainda pode romper limites, e não é isso que tantas de nós desejamos? Que da nossa dor nasçam filhos livres. Que o que geramos não herde os traumas que vivemos. Que a próxima geração não repita as prisões que enfrentamos. Deus viu isso em Agar. Ele viu nela não só uma mulher ferida, mas uma geração que viria. E isso muda tudo. Porque a dor de Agar não terminou em si mesma, ela deu origem a uma linhagem. E por mais que Ismael não fosse o filho da aliança messiânica, ele foi parte de uma promessa. Foi cuidado. Foi acompanhado. Foi visto. Isso nos ensina algo poderoso sobre o que Deus faz com o que geramos nos desertos. Às vezes, pensamos que os frutos da nossa dor não têm futuro. Que aquilo que nasceu de uma história bagunçada vai crescer torto. Mas Deus pode pegar até o que nasceu entre lágrimas e transformar em sinal de sobrevivência. Em testemunho de superação. Em herança de vida. E é por isso que o encontro com Deus naquele poço foi tão transformador. Porque Agar não voltou apenas com um comando, ela voltou com uma visão. Ela deu nome ao Deus que a encontrou. Ela disse:
Tu és El Roi, o Deus que me vê. Essa frase ecoa até hoje como um sussurro divino para cada mulher invisibilizada. É como se, a cada vez que você sente que ninguém nota sua presença, o céu repetisse: eu te vejo. E não apenas de longe. Ele vê os detalhes. Ele vê o esforço. Ele vê a exaustão que ninguém percebe. Ele vê o quanto você segurou firme quando tudo dizia para desistir. Ele vê o que você calou. Ele vê o que você carrega, e, às vezes, isso basta para que o coração respire de novo, porque o que Agar ganhou naquele deserto não foi só uma promessa para o futuro. Foi um Deus para o presente. Um Deus que se revela como alguém que vê, que ouve, que fala, que caminha junto. Um Deus que não precisa ser invocado com palavras sofisticadas, mas que se apresenta a uma mulher sozinha, grávida, ferida, em fuga. E se isso foi verdade para ela, pode ser verdade para você agora. Talvez o seu deserto não tenha areia, mas tenha solidão. Talvez sua fuga não seja física, mas emocional. Talvez sua gravidez não seja literal, mas você esteja carregando dentro de si o peso de algo que não sabe como sustentar. Seja o que for, Deus te vê. Ele continua sendo El Roi, e se você sente que essa palavra foi para você, comenta aqui embaixo: Deus me vê. Declare isso com fé. Declare isso em voz alta se puder. Escreva não só como quem comenta um vídeo, mas como quem responde a um chamado divino. Como quem crê que não está invisível, que não está esquecida, que o céu sabe exatamente onde você está. Essa frase pode ser pequena, mas é uma confissão poderosa. Ela quebra as mentiras da rejeição. Ela silencia as vozes da solidão. Ela nos lembra que, ainda que o mundo não perceba, o Deus da Bíblia, o Deus de Agar, continua encontrando quem ninguém vê. É curioso como, depois desse encontro, o deserto já não é mais o mesmo para Agar. Nada ao redor mudou, o calor ainda castiga, o caminho ainda é longo, a estrutura ainda falta, mas algo dentro dela foi reposicionado. Existe agora um eixo invisível sustentando tudo, a certeza de que ela é vista, de que não caminha sozinha, de que o Deus que encontra mulheres esquecidas permanece com elas mesmo depois do encontro. Isso diz muito sobre o caráter de Deus e sobre como ele age com cada mulher na Bíblia. Ele não aparece apenas para dar respostas imediatas, mas para gerar transformações que sustentam o que virá depois. E isso se torna visível quando Agar retorna para a casa de Sarai. Aquela volta não é a volta de uma fugitiva vencida, é a jornada de uma mulher marcada por Deus, que agora caminha não por obrigação, mas por um propósito maior do que sua dor. Só que a vida nem sempre respeita o nosso momento espiritual. E por mais que Agar tenha voltado com uma promessa, ela ainda era uma serva dentro de um ambiente hostil. Ela ainda era a que servia, a que foi usada, a que carregava uma promessa que incomodava. E às vezes, é exatamente isso que acontece com quem recebe algo de Deus. O favor espiritual se torna motivo de conflito com quem não entende o que você carrega. Agar se tornou mãe. E isso por si só já transforma qualquer mulher. Mas ela também se tornou mãe de um filho prometido por Deus, ainda que fora da rota esperada. E o tempo foi passando. Ismael cresceu. Abraão seguiu sua caminhada com Deus. E, enfim, a promessa de um filho com Sara se cumpriu. Isaac nasceu. E com ele, mais uma vez, a rejeição ganhou força dentro da casa. A Bíblia nos mostra esse momento com uma dor cortante. Sara vê Ismael brincando e aquilo a incomoda profundamente. Ela vai até Abraão e diz: expulsa essa serva e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho, Isaque. É um corte, uma ruptura, um decreto de separação. Dessa vez, Agar não está fugindo, ela é expulsa. Antes, ela corria por decisão própria. Agora, ela é empurrada para fora, com um filho nos braços, sem água, sem rumo, sem abrigo. O texto bíblico diz que ela andou pelo deserto até que a água acabou. E Deus está com ela ali. Sem título, sem estrutura, sem nome nobre. Deus mostra que a presença dele transforma o chão seco em chão santo. Que não é o ambiente que valida a mulher, é o olhar de Deus sobre ela. Agar não volta para onde foi ferida. Ela segue. Ela avança. Ela cria. Ela estabelece território em meio à escassez. E ali, em Parã, ela começa a moldar a vida de Ismael. Essa mulher, que um dia pensou que não conseguiria assistir o filho morrer, agora o vê crescer diante dos seus olhos. Ela, que se afastou para não ouvir o choro, agora ouve os passos firmes de um menino que se torna homem. E isso não é pouco. Isso é um milagre que ninguém viu. Um milagre que não teve testemunhas famosas, nem registros de multidões. É o milagre da sobrevivência silenciosa, do cuidado contínuo, da história que não viralizou, mas que mudou o destino de uma geração. Quantas mulheres hoje vivem exatamente isso? Não estão nos púlpitos. Não têm milhões de seguidores. Não têm cargo ou fama. Mas estão lá, no deserto de Parã, criando filhos com oração,
sustentando famílias com fé, lutando com dignidade no invisível. São essas mulheres que carregam o céu nos ombros, mesmo sem plateia apontar ao seu espelho. Não perfeita, não forte o tempo todo, mas sustentada por um Deus que vê, que ouve, que fala, que revela fontes onde os outros só veem fim. Se essa parte falou com você, comenta aqui: Deus me vê no deserto. Porque essa frase não é só um consolo, é uma declaração, uma âncora, uma lembrança viva de que o lugar da rejeição pode se tornar o palco da sua história mais profunda com Deus. E a cada passo, Deus reafirma: você não está sozinha. Há algo profundamente transformador em observar Agar se tornando mulher de si mesma, mulher de fé, mulher de coragem, sem depender mais de rótulos alheios. A mulher que antes carregava a identidade imposta de serva, de estrangeira, de descartável, agora é alguém que carrega a história. Ela não foi apenas visitada por Deus. Ela foi nomeada por Ele. Viu o invisível. Foi ouvida. Teve sua dor validada. E sua existência reafirmada. E isso muda tudo, porque quando uma mulher descobre que Deus a vê, ela começa a olhar para si com outros olhos. Ela para de buscar validação onde só encontra rejeição. Ela entende que não precisa se encaixar no sistema humano para ser parte do plano divino. A presença de Deus no deserto redefine o valor de Agar. E isso não é apenas simbólico. É uma reconstrução real. Quantas vezes a dor tentou te convencer de que você era invisível? Quantas vezes a ausência de apoio, de cuidado, de palavras, tentou fazer você acreditar que não importa? Agar ouviu a mesma mentira. Mas ela também ouviu outra voz: eu ouvi o choro do menino. Foi o que Deus disse, não era só sobre Ismael. Era sobre ela também. Deus estava dizendo: eu não estou apenas ciente da sua dor. Eu me importo com ela. Porque quando Deus responde ao choro de alguém, Ele está reconhecendo o valor dessa vida. E isso é revolucionário para cada mulher que já se sentiu irrelevante. E mais, Deus não apenas ouve. Ele fala. Ele direciona. Ele abre os olhos. Ele mostra fontes. Veja bem, Agar não foi levada a um novo lugar para encontrar água. Ela já estava perto da fonte. O que faltava não era recurso. Era visão. Isso é profundo demais. Porque talvez você também esteja assim, à beira da fonte, mas sem conseguir ver, e quando Deus abre seus olhos, não é apenas para ver o que está fora. É para ver quem você é. Ele revela o que sempre esteve ao alcance. O que sempre esteve dentro. A fonte, a força, a fé, e então, aquilo que era desespero vira sustento. O lugar do abandono vira lar. O espaço da dor vira testemunho. Ela não sai dali como alguém que sobreviveu. Ela sai como alguém que foi visitada, marcada e enviada. E aqui está um detalhe poderoso da narrativa bíblica: Agar é a única mulher na Bíblia que recebe uma promessa diretamente de Deus sobre o futuro do seu filho, com tamanha clareza. E essa mulher era uma estrangeira, uma escrava, uma rejeitada, uma ninguém. Sabe o que isso significa? Que Deus não escolhe como o mundo escolhe. Que a mulher invisível para a sociedade pode ser a mulher mais visível para o céu. Que o plano de Deus se move em terrenos que o sistema despreza. E que quando ele encontra uma mulher no deserto, ele não está apenas consolando, ele está construindo algo eterno. Agar não ganhou um trono, mas ganhou uma linhagem. Ela não teve um altar, mas foi ouvida do céu. Ela não teve um púlpito, mas teve um encontro. E isso foi o suficiente para mudar tudo. Porque uma mulher que é vista por Deus nunca mais se perde de si mesma, e talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa voltar ao passado para se sentir inteira. Você não precisa da aprovação daqueles que te machucaram para validar sua identidade. Você não precisa que te deem um nome para que Deus te chame, Ele já te vê, já te chama, já te envia, e é nesse envio silencioso que muitas mulheres hoje estão vivendo. Mulheres que foram curadas na intimidade, que ouviram o sussurro de Deus no meio da madrugada, que enxergaram fontes em meio à escassez, que não têm todos os recursos, mas têm fé suficiente para caminhar com o pouco que têm. Elas existem. Elas estão por aí. E talvez você seja uma delas, uma mulher que descobriu que o olhar de Deus basta, que não precisa de plateia, nem palco, nem reconhecimento. Porque ela sabe, Deus a vê, Deus a ouve, Deus abre seus olhos, e isso é mais do que suficiente. Se essa parte tocou seu coração, escreve aqui nos comentários: eu sou vista por Deus. Isso é mais do que uma frase. É uma verdade espiritual, uma afirmação de identidade. Um grito silencioso contra todas as vezes em que tentaram apagar sua luz, e ainda tem mais, porque a história de Agar não termina com o deserto, ela continua. Agar não volta para a história bíblica com holofotes. Nenhum grande profeta se levanta da sua linhagem. Nenhum templo leva o nome dela. Nenhuma festa foi instituída para lembrar seu deserto. E ainda assim,
Algo silencioso permanece, existe um tipo de legado que não precisa de títulos nem monumentos, só precisa de memória. E o que Deus constrói com Agar não é uma plataforma, é uma herança espiritual. Porque há mulheres que Deus levanta, em silêncio. Mulheres que marcam gerações sem que ninguém perceba. Mulheres que não ocupam os primeiros lugares, mas sustentam os bastidores da fé. Mulheres invisíveis aos olhos do mundo. E absolutamente estratégicas no reino de Deus, Agar é uma dessas. Ela representa as mulheres que foram marginalizadas, esquecidas, substituídas. As que muitas vezes fizeram o certo, mas foram tratadas como erradas. As que foram fiéis, mas foram descartadas. As que entregaram o coração e mesmo assim não foram reconhecidas. E o mais poderoso, Agar não precisou ser a escolhida de ninguém para ser usada por Deus, ela foi. Ponto. Isso é uma quebra radical na lógica da aceitação humana. Porque o sistema religioso, cultural e até familiar, muitas vezes tenta convencer as mulheres de que elas só têm valor se forem validadas por alguém. Mas a história de Agar desmonta essa mentira, aquela que foi enviada de volta para servir. Sara, agora caminha sozinha com Ismael, não como quem perdeu, mas como quem carrega uma promessa. Você consegue sentir o peso disso? Ela saiu da casa que a oprimia sem mapa, sem apoio, sem título, sem companheiro, mas com uma promessa nas mãos. E foi essa promessa que a sustentou. Foi ela que manteve seus pés firmes no chão seco do deserto. Foi ela que alimentou sua alma quando tudo mais parecia escasso, e talvez seja por isso que Agar nos ensina tanto sobre fé. Porque sua fé não foi moldada por bênçãos visíveis. Foi forjada na ausência, no silêncio, no cansaço. E ainda assim, ela seguiu, não por causa do que sentia, mas por causa do que sabia. Ela sabia que Deus a viu. Sabia que Deus falou com ela. Sabia que Ele prometeu cuidar de seu filho. E isso foi suficiente para não desistir. Quantas vezes você também só teve isso? Uma promessa. Uma lembrança de que Deus te viu. Um sussurro em meio ao caos. Uma palavra que parecia pequena, mas que segurou seu mundo inteiro de pé. É assim que Deus trabalha com mulheres como Agar, não é com espetáculo. É com fidelidade. Silenciosa, e nesse silêncio, ela vai criando caminhos. Vai abrindo espaço. Vai construindo história. Agar não aparece mais nos grandes capítulos da Bíblia. Mas seu nome ecoa no coração de todas as mulheres que já se sentiram abandonadas, e ainda assim continuaram. Ela é o lembrete vivo de que há esperança mesmo quando ninguém mais vê. De que há direção mesmo quando tudo parece incerto. De que há vida mesmo quando tudo em volta é seco. O legado de Agar não é de fama. É de resistência. E essa talvez seja uma das formas mais profundas de adoração que existem. Continuar confiando quando tudo manda parar, e mais, ela criou Ismael sozinha. Isso, por si só, já é grandioso. Criar um filho no deserto. Criar alguém que carrega a promessa. Educar, proteger, alimentar, sem nenhuma estrutura, sem apoio humano, sem rede de segurança. Apenas com fé. Apenas com coragem. Apenas com Deus. Agar não precisou ter tudo para ser tudo que seu filho precisava, e talvez você também esteja nessa posição. Talvez você se sinta sobrecarregada. Sozinha. Lutando por alguém, por algo, por um futuro que parece distante demais. Talvez você esteja tentando manter viva uma promessa que parece impossível. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há um propósito pulsando aí dentro. Você ainda é parte da história. Você ainda é a mulher que carrega legado. Você ainda é vista por Deus, e se essa verdade te alcança agora, escreve aqui nos comentários: eu sigo com fé no deserto. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de coragem. É você dizendo, mesmo que ninguém veja, eu sigo. Mesmo que tudo doa, eu creio. Mesmo que pareça impossível, eu caminho. E ainda não acabou. Porque o final de Agar não é sobre o que ela perdeu. É sobre o que ela se tornou. Agar seguiu. Com passos pesados, mas firmes. Com olhos marcados pelas lágrimas, mas ainda atentos à promessa. Com braços cansados, mas fortes o bastante para carregar Ismael, seu filho. Sua esperança, sua missão. E ali, no deserto, Deus não a abandonou. Ele a encontrou de novo. Porque o Deus que vê, também acompanha. É fácil imaginar que depois de um encontro com o Altíssimo, tudo se resolveria num estalar de dedos. Mas não foi assim. Deus não tirou Agar do deserto. Ele a sustentou dentro dele. Porque algumas respostas de Deus não vêm na forma de resgate imediato. Vêm como força diária. Vêm como água que brota na hora exata. Vem como graça que te visita quando a alma já não aguenta mais. Agar aprendeu isso no limite da exaustão. Quando a água acabou. Quando a força sumiu. Quando ela se afastou do menino para não vê-lo morrer. É nesse ponto que o milagre acontece. Deus abre-lhe os olhos. E ela vê um poço. Você percebe o detalhe? O poço já estava lá.
O recurso já existia. O escape não foi criado naquele instante, ele foi revelado. É isso que Deus faz com as mulheres que ninguém vê. Ele mostra o que ninguém mais mostrou. Ele revela o que estava escondido. Ele abre os olhos no momento exato. E o que parecia fim, se transforma em renovo. Quantas vezes também é assim com você? A dor te faz desviar o olhar. O medo te cega. A ansiedade te faz acreditar que não há mais saída. Mas quando você chega ao ponto da rendição total, quando tudo o que resta é a oração sem palavras, Deus vem e abre os teus olhos. Você não imaginava que ainda tinha água. Mas tinha. Você achava que ia enterrar o sonho. Mas ele reviveu? Você pensou que era o fim. Mas era só a curva do caminho. Esse é o padrão do céu, onde a lógica humana enxerga término, Deus enxerga início. E com Agar não foi diferente. A Bíblia diz que Ismael cresceu, tornou-se flecheiro, viveu no deserto, sobreviveu, floresceu, porque Deus estava com ele. Você consegue entender a profundidade disso? A promessa não morreu. A mulher esquecida se tornou a mãe de uma nação, e tudo começou quando ela foi vista por Deus e acreditou. Nessa visão mesmo quando ninguém mais acreditava nela, é aqui que muitas de nós tropeçam. Porque o mundo exige validação externa. Ele nos empurra para provar o tempo todo quem somos. Mas a história de Agar nos convida a uma revolução silenciosa, acreditar no que Deus diz, mesmo quando tudo em volta nos diz o contrário. Agar não teve garantia, não teve um plano detalhado, não teve tapinhas nas costas. Ela teve uma palavra. E essa palavra foi suficiente. E se fosse com você? E se Deus dissesse hoje, eu te vejo, eu conheço tua luta, eu estou aqui. Isso bastaria? Essa é a pergunta que fica, porque no fundo, todos nós temos um deserto. Todos nós passamos por momentos em que parecemos invisíveis. E é nesse terreno que a fé é forjada. Não nos palácios, mas nos poços escondidos. O que a história de Agar grita é que Deus encontra quem ninguém procura. Ele visita quem foi deixado para trás. Ele se revela nos cantos esquecidos. E transforma trajetórias que o mundo descartou em caminhos de redenção. Se você está nesse lugar, saiba, o poço já existe. A água está mais perto do que você imagina. A resposta talvez não venha como você esperava, mas ela vem. E quando vier, ela trará vida. Agar não terminou como começou. E você também não vai terminar como começou. Escreve aqui nos comentários: Deus me vê e eu sigo. Declare isso como um ato de fé. Como uma escolha de não desistir. Como uma resposta à voz que te chama no silêncio. Se você chegou até aqui, é porque algo aí dentro foi tocado. Talvez você não saiba explicar o que sentiu, mas sabe que não foi à toa. Então, se essa mensagem falou com você, comente agora: eu recebo. Escreva isso como quem planta uma semente no seu deserto. Como quem escolhe crer, mesmo antes de ver. E se você ainda não está inscrita no canal, essa é a sua hora. Aqui, cada história da Bíblia é mais do que um texto antigo, é uma ponte entre o coração de Deus e o seu. Não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também precisam ser lembradas de que não estão sozinhas. E se você quer continuar mergulhando nesse universo das mulheres da Bíblia, tem um próximo vídeo te esperando aqui na tela. Agora, é só clicar e seguir com a gente, porque a história de Agar termina, mas o cuidado de Deus continua. E há muito mais a ser revelado. Nos vemos lá!